Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live diária de segunda a sexta-feira da série Vamos Falar de Dinheiro. Bom, essa série eu trago alguns livros, ou os principais livros, sobre educação financeira, investimentos e finanças pessoais, e discuto, por meio das lives, os capítulos dos livros para trazer um pouco mais e dividir essa informação com você que me acompanha. Nesta temporada, já estamos na terceira temporada, nesta temporada o livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Para quem não conhece, é este livro aqui, deve aparecer espelhado para você, do George Clason. Ele conta a história, tá, dos antigos babilônicos, como é que eles fizeram para expandir e construir um império próspero. Hoje nós falaremos sobre o terceiro capítulo do livro. Este terceiro capítulo, ele traz como tema as 7 soluções para a falta de dinheiro. Será que cabe alguma delas para você? A gente vai descobrir daqui a pouco. Bom, como o capítulo ele acabou sendo um pouco mais extenso, eu vou dividi-lo em duas partes. Então nós falaremos 3 soluções para a falta de dinheiro hoje, e amanhã eu volto nesse mesmo capítulo falando as outras 4. Bom, contando um pouquinho da história disso tudo. A Babilônia antiga, ela realmente, das antigas cidades, ela era a mais suntuosa, tá, e a mais próspera, mas nem sempre ela foi assim. Antes de ela chegar no nível de prosperidade, primeiro ela precisou aprender, né, os cidadãos que ali moravam, que ali habitavam, eles precisaram aprender a como construir a sua própria riqueza. E tudo começou quando o rei da Babilônia voltou de uma das batalhas que ele tinha feito e percebeu que a cidade, apesar de próspera, apesar de eles não terem perdido a batalha, a cidade se encontrava numa situação ruim. De que forma, Marcelo? Assim, eles tinham acabado de sair de uma batalha, eles tinham acabado de construir todos os templos da cidade, tá? E o palácio também já não tinha mais nenhum tipo de construção a ser feita. Ou seja, todo o ouro que se movimentava na cidade, ele era feito por meio das construções, das edificações feitas na época. E eles perceberam que quando eles pararam de construir, parou o fluxo de dinheiro, o fluxo das moedas de ouro no mercado da Babilônia, e os cidadãos comuns já não tinham mais dinheiro para trocar de mãos. Aí o rei chamou lá o administrador dele e perguntou, mas o que está acontecendo? Porque a gente ganhou a batalha, a cidade está linda, tá tudo certinho, por que então as pessoas não têm dinheiro? E como resposta ele obteve, majestade, o dinheiro circulava enquanto estávamos construindo o palácio e os templos aqui. E agora que a gente acabou tudo, não circula mais. Eu falei, mas espera aí, alguém ficou com ouro. Com quem está esse ouro? Aí o administrador falou assim, olha, o ouro foi para a mão de poucos. E o rei respondeu, não, mas por que isso? Está errado. Não teria que ir para dividir para todo mundo? Aí o administrador falou assim, sim. Porém, poucas são as pessoas que sabem lidar com o ouro, lidar com o dinheiro. Por isso que poucos acumulam. O rei ficou intrigado e falou assim, e se a gente ensinar as pessoas a ter acesso a esse conhecimento? Talvez a gente consiga mudar a situação da Babilônia. Ele falou assim, quem que é o homem mais rico da cidade? O diretor falou assim, é o Arcade. Então chama ele aqui para eu quero ver se ele ensina os meus súditos a como prosperarem com o dinheiro. Assim foi feito, o Arcade foi lá para a cidade, foi lá para o palácio, conversou com o rei e realmente se prontificou a ensinar tudo aquilo que ele havia aprendido, tá, para criar a riqueza dele e ensinar para os súditos do rei. Ele falou assim, meu rei, traga-me aqui 100 dos seus súditos, que eu vou ensinar essas 100 pessoas tudo aquilo que eu fiz na minha vida para construir minha riqueza. Desta forma, essas 100 pessoas aprenderão a fazer isso também e se tornarão mais 100 professores. E a gente vai expandir isso daqui para toda a Babilônia, para todo o seu reino. E assim foi feito. O administrador do rei foi lá, selecionou 100 pessoas, tá? Colocou numa sala junto com o Arcade, e o Arcade foi ensiná-los. Então, lá no primeiro dia da reunião, quando estava todo mundo reunido,
o Arcade já virou e falou assim, olha gente, acredito que muitos aqui conheçam a minha história, mas para aqueles que não conhecem, eu comecei exatamente do nada, tá, trabalhando e labutando, e com o desejo, a única coisa que eu tinha era um desejo ardente de ser rico. E eu tinha muita vontade de ir atrás disso daqui, de buscar conhecimento para adquirir isso daqui. E assim eu o fiz. Só que durante todos esses meus anos, eu fui percebendo que existem 7 soluções que eu aprendi a lidar com elas, que me apoiaram na construção da minha riqueza. E é isso que eu vou dividir com vocês. Nós nos encontraremos aqui durante 7 dias, tá? E a cada dia da semana eu vou passar uma dessas soluções para vocês. Aí todo mundo ok? Então vamos para a primeira solução. Tá? A primeira solução, tá, começa com a seguinte frase. Tá? Comece a fazer o seu dinheiro crescer. Conversando lá com os participantes, o Arcade foi perguntando para cada um deles, né, qual era o seu ofício. E foi lá, perguntou, um falou que era ferreiro, o outro falou que era oleiro, o outro falou que era comerciante. E cada um que terminava de se apresentar, o Arcade falava para eles, olha, da mesma forma que eu fiz, você também pode fazer. Você consegue. Basta seguir o que eu vou passar aqui. E depois que todo mundo se apresentou, ele voltou para um homem que ali estava e que era um vendedor de ovos. Aí ele chegou pro rapaz e perguntou, se você, vendedor de ovos, pegar um cesto seu de ovos, toda manhã colocar 10 ovos dentro desse cesto e no final da noite tirar 9 ovos. Com o passar do tempo fazendo todo dia isso daí, o que vai acontecer? O vendedor de ovos virou para ele e falou assim, depois de um tempo, o cesto vai encher, vai transbordar. Ele falou assim, perfeito. Ele falou assim, da mesma forma, essa é a primeira lição que eu trago para vocês, que comece a fazer o seu dinheiro crescer. Da mesma forma do exemplo dos ovos, das cestas de ovos, é com as suas moedas de ouro. Então, da mesma forma que vocês têm o desejo de ter várias moedas de ouro na bolsa de vocês, então de cada 10 moedas de ouro que entraram na sua bolsa, aprendam a viver apenas com 9 e deixem uma dessas moedas dentro da bolsa. Com o passar do tempo, você vai perceber que a sua bolsa vai ficar mais pesada. E o peso dessa bolsa vai mostrar para você o quê? Que aquilo que você está desejando, aquilo que você está plantando, você está começando a colher. Até o ponto de sua bolsa realmente ficar, transbordar de moedas de ouro. Então, esta é a primeira solução para a falta de dinheiro. Então, 1/10 de tudo que você receber fica dentro da sua bolsa e você não usa para o seu consumo próprio. No segundo dia, o Arcade chegou lá no átrio que ele estava fazendo lá, ensinando essas 100 pessoas. Tá, e todo mundo conversando, aí veio lá um participante e falou assim, Arcade, a gente ficou falando muito, conversamos muito aqui entre nós sobre a primeira lição e a gente tem uma dúvida, né? Como pode um cidadão comum, igual a mim, pegar 1/10 do seu rendimento e não colocar para uso próprio, sendo que o total daquilo que nós recebemos, nós colocamos para uso? Como que a gente pode fazer isso? Ele falou assim, eu vou ensinar isso para vocês, como vocês podem fazer isso, por meio da segunda solução para a falta de dinheiro. Qual é essa solução? Controlem os seus gastos. Bom, o Arcade falou o seguinte, que todo mundo tinha que aprender a diferença das necessidades básicas e a diferença de desejo. Esse era o grande ponto dessa segunda lição. Por quê? A necessidade básica, eles poderiam sim identificar tudo aquilo que eles gastavam, tá? E de repente fazer pequenos ajustes com isso daqui, até o ponto, tá, de eles gastarem apenas 9/10 e sobrar 10% de tudo aquilo que eles recebiam.
E ele foi além. Ele falou assim, o desejo, todos nós temos. Eu, você, todos nós. Só que a gente tem que aprender o seguinte, toda vez que a gente aumenta os nossos ganhos, tá? Toda vez a gente vai querer satisfazer um desejo antigo que a gente tem. E desta forma, toda vez que o nosso ganho aumenta, a gente sempre vai adequar os nossos desejos aos nossos ganhos. Desde que a gente faça alguma coisa que impeça isso daqui. Desde que a gente tenha um objetivo e um propósito maior para isso. E o próprio Arcade falou assim, eu sou um homem muito rico, de muitas posses. Mesmo assim, eu não posso satisfazer todos os meus desejos. Por um simples fato. Tá? Eu desejo viver mais tempo do que eu teria para viver nessa terra. Mas eu não posso, mesmo com todo o dinheiro que eu tenho. Então a gente tem que aprender a conviver com os nossos desejos e saber que alguns dos nossos desejos não serão realizados. Bom, desta forma, ele traz a segunda solução para a falta de dinheiro. Qual que é essa segunda solução, Marcelo? Faça um orçamento das suas despesas, de modo que todo o dinheiro que você tiver que entrar para você, tá? Você use apenas 9/10 de tudo aquilo que entrou. Ou seja, separe 10% de tudo que você entrou, tá? Para deixar guardado na sua bolsa de ouro. Terceira solução para a falta de dinheiro que o Arcade estava ensinando aqui para o pessoal lá da Babilônia é multipliquem os seus rendimentos. Como que é isso, Marcelo? O Arcade começou o terceiro dia ensinando as pessoas que ali estavam com ele que a riqueza de um homem ela não se caracteriza, ela não se contabiliza pelo total de moedas de ouro que esse homem tem apenas. E sim, a riqueza de um homem ela está na soma dessas moedas e no rendimento que essa soma pode trazer para a pessoa que as tem. Então, olha que interessante isso daqui. Aí ele conta a história, tá? Que o primeiro investimento que ele fez rentável da vida dele, ele simplesmente pegou a economia que ele fez, 10% de economia que ele fez, todos os meses durante um ano, ele pegou esse dinheiro e fez o quê? Ele deu pro fazedor de escudos da cidade. Por quê? Pro cara fazer o escudo, ele tinha que comprar o cobre. Ele não tinha dinheiro para comprar o cobre. O Arcade tinha o dinheiro. Ele emprestou o dinheiro para o fazedor de escudo. O fazedor de escudo comprou o cobre. Assim que ele fazia o escudo e vendia, parte do lucro desse escudo ele devolvia para o Arcade. Então essa foi o primeiro grande investimento que o Arcade fez. E ele falou que no começo, como ele tinha também poucos recursos para investir, ou seja, poucas moedas de ouro, ele fazia poucos empréstimos. Mas assim, a partir do momento que o negócio de escudos também, do fazedor de escudos cresceu o volume de empréstimos, cresceu o retorno que ele tinha. E com esse novo retorno que ele adquiriu, ele começou a abrir novas frentes, ele começou a abrir novos clientes. E foi onde ele começou a prosperar com a sua fortuna, com a sua riqueza, como um emprestador de dinheiro. Então aqui, para a terceira solução que ele traz para a falta de dinheiro, ele fala o seguinte, que não adianta simplesmente você ter as suas moedas de ouro, ou no caso o seu dinheiro, e deixar esse dinheiro parado. Você tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você, para esse dinheiro se transformar em mais dinheiro. E assim, constantemente, aumentar a sua renda. E toda vez que sua renda aumenta, você tem condições de pegar essa diferença desse aumento de renda para aplicar em novos investimentos. Bom, Marcelo, legal. Esse é o final da história da primeira parte desse capítulo. Qual que é o conceito de tudo isso daqui por trás dessa história? O conceito é, a riqueza, ela existe em abundância. Sim, no mundo. Seja na antiga Babilônia, seja no mundo de hoje. A diferença é, para que a gente consiga realmente ter condições de crescer, de conquistar e construir a nossa independência financeira, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente precisa ter conhecimento. Então, se não tiver conhecimento do dinheiro,
Ou como diz o Arcade no livro, né? Se você não conhecer as leis da riqueza, você vai continuar simplesmente tendo desejos e colocando tudo aquilo que você ganha para tentar realizar seus desejos. E nunca vai te sobrar nada e você nunca vai conseguir realizar desejos maiores. Por quê? Porque você tem que ter conhecimento, tá, de como conduzir, como lidar com o seu dinheiro. E esse conhecimento tem um tempero em cima dele, que é a disciplina. Por quê? Porque a riqueza, a gente não constrói ela do dia para a noite. Não existe fórmula mágica, não existem botões mágicos para a criação de riqueza. É trabalho duro, né? E saber lidar com o dinheiro. Marcelo, qual a aplicação imediata para tudo isso que a gente viu dessas 3 soluções? Aqui fica muito fácil para trazer a aplicação disso daqui. Inclusive, isso que eu vou trazer agora, é o que eu falo sempre nas minhas palestras. Gaste menos do que você ganha. Tenha controle dos seus gastos. E saiba investir a diferença daquilo que sobra, que você faz sobrar do seu dinheiro todos os meses. Pegue tudo isso daqui e coloque a maravilha dos juros compostos para trabalhar a seu favor. Bom, este foi o 3º capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Primeira parte, ainda tem mais 4 soluções para a falta de dinheiro que eu vou falar sobre elas amanhã. Quero agradecer especialmente a você que está me assistindo, que entrou ao vivo aqui. Vamos dar uma olhadinha quem foram as pessoas de hoje. A Cláudia entrou ao vivo, o Bruno Papa entrou ao vivo, o DLP entrou ao vivo, Marlene entrou ao vivo. Então, gratidão a vocês que assistiram ao vivo a esse capítulo, a essa live. Para você que vai assisti-la na reprise, ela fica no ar durante 24 horas. Espero que ela ajude você em alguma coisa. Espero que ela amplie o seu conhecimento sobre educação financeira e que, obviamente, uma dessas 3 soluções para a falta de dinheiro que eu trouxe e apresentei nesse capítulo, que ela possa realmente vir ao encontro daquilo que você quer para a sua vida financeira, para o seu futuro. Vejo você amanhã para a gente continuar esse capítulo, tá? Ao meio-dia. Até lá!